473, 616 do STF, que a polícia, para entrar dentro de um determinado local, tem que ter o consentimento de alguém. Tudo vai virar aí em torno do consentimento, e principalmente dos dados, né? Então tem que ter muito cuidado com isso, à luz do que prevê a emenda constitucional número 115 de 2022, que trouxe aí, que agora passou a ser o direito fundamental do cidadão, a proteção aos dados, como prevê o artigo 5º, inciso 79 da Constituição Federal. Então, veja que nós temos aí essa questão do mero expediente. Então, tem que prestar atenção no que nós vamos levar protocolo, o que nós vamos levar em termos de documentação. Então, haverá uma série de alterações aí no ordenamento jurídico. Então, nós temos aí os elementos. Quais são os elementos? Nós temos a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto dos atos administrativos. Quanto aos atributos da emissão, nós temos 5 também, né? Os atributos são presunção de legitimidade, presunção de veracidade, e isso, logicamente, sempre lembrando que essa presunção é juris tanto, né? Tem a imperatividade, que é quando o governo, a administração pública não está nem aí para o que o povo vai achar ou não, se vai concordar ou não, né? Temos ainda a autoexecutoriedade e a tipicidade. E quanto à classificação, nós temos a manifestação de vontade, temos aí a classificação de manifestação de vontade, que pode ser simples, composto ou complexo. Temos quanto ao alcance, pode ser interno e externo. Quanto à liberdade de decisão ou de produção, pode ser um ato vinculado, um ato administrativo, e aí eu chamo a atenção que essa talvez seja a classificação mais importante, né? Tem que entender o que é um ato vinculado, tem que entender o que é um ato discricionário. Também quanto ao destinatário, pode ser individual ou geral, e também a outra parte importante aí para verificar a atuação da administração pública na emissão do ato administrativo, quando for aí um ato de gestão, ou um ato de império, ou um ato de expediente. Tem que saber estabelecer essa diferença aí, porque não são todos os casos em que a administração pública poderá usar desse argumento de que estará emitindo um ato administrativo com força de império, ou seja, um ato administrativo de império, onde ela se coloca acima, num patamar acima, que nem o Grêmio, por exemplo, sempre um patamar acima no futebol brasileiro, né, em função do ato de império, né? O Grêmio, ultimamente, parece que esqueceu do ato de império, né? Eu acho que o Grêmio já está usando só o mero expediente, né? Já está meio ruim o negócio. Então, nós temos aí também outra questão, como é que pode ser extinto um ato administrativo, né? Como é que acontece a extinção de um ato administrativo? Então, nós temos aí lá na própria Lei 9784 de 99, nós temos vários artigos que falam dessa extinção, né? Lá no artigo 53, 54, no artigo 55, como é que ocorre essa extinção, a extinção do ato administrativo? Primeiro, o mais comum de todos é a anulação, né? A anulação, quando há alguma ilegalidade, ou seja, o ato administrativo está eivado de alguma ilegalidade, e essa palavra eivado é uma palavrinha chata, né? Eivado de ilegalidade, aí será o caso da anulação. Aí nós temos o que prevê o artigo 53 da Lei 9784 de 99, temos aí a questão do artigo, da súmula 473 do STF, essa súmula 473 do STF traz aí que poderá ser anulado o ato eivado de ilegalidade ou revogado quando o vício for outro que não seja a ilegalidade. Aí nós temos um ato discricionário na parte final e um ato vinculado na parte inicial. Então, veja que isso poderá redundar aí em danos, né? E se redundar em danos, logicamente, uma vez que ocorra a ilegalidade e essa ilegalidade resultar em danos, sejam danos administrativos, sejam danos cíveis, sejam danos criminais, logicamente que haverá aí a necessidade de buscar aquele direito fundamental previsto no artigo 5º, inciso 34, a linha A da Constituição Federal, que é exatamente o direito que todo cidadão tem de provocar a jurisdição, né? Provocar a jurisdição. Então, pode gerar indenizações, aí pode gerar até sanções criminais, dependendo do caso,
em função desta ilegalidade, né? Então temos que prestar atenção nessa questão, como prevê o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, né? Então vejo que a anulação é uma forma de extinção do ato administrativo. A outra, logicamente, que é o ato discricionário da revogação, né? A revogação, logicamente, que não sendo uma ilegalidade, o agente público, a administração pública, usando aí o princípio da impessoalidade do artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, o artigo 37, parágrafo 1º, traz aí o princípio da impessoalidade, né? Ninguém pode usar a administração pública para promoção pessoal, né? Então vejam que temos aí a revogação como uma forma de exclusão, extinção do ato administrativo através de outro ato administrativo, né? Outro ato administrativo. Assim como a lei, ela também revoga-se nos casos da antinomia, né? Antinomia, o que é? Antinomia é o conflito de leis, né? O conflito de artigo com lei, de lei com artigo, de artigo com a Constituição Federal, etc. Se bem que conflito da lei com a Constituição Federal já é outro caso, que é o caso da inconstitucionalidade, né? E a inconstitucionalidade, na verdade, é declarada pelo STF, mas é retirada do ordenamento jurídico pelo Senado Federal, como prevê o artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal. Já estudaram esse artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal? É importante, né? Porque o STF apenas declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade. O STJ também faz a mesma coisa. Mas quem retira a vigência dessa lei inconstitucional é o Senado Federal, porque é aquela regra, né? Quem põe, tira, né? Se quem põe é o Senado, então quem tira também é o Senado Federal, como prevê o artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal. Nos demais casos, nós temos a chamada antinomia, né? O que é antinomia? A antinomia é quando há conflitos de leis, conflitos de artigo com lei, de lei com artigo, etc. E aí nós temos 3 critérios a resolver isso. Primeiro, nós temos aí o critério da hierarquia, né? A Constituição Federal, por exemplo, quando houver conflito, a lei sempre vai se dar mal, né? A lei sempre será revogada. Por quê? Porque a Constituição está aí, como prevê o artigo 59 da Constituição Federal, prevê que a Constituição está sempre num patamar acima também, que nem o Grêmio, né? Então, sempre vai anular qualquer lei que a contraria, né? Esse é o sistema do hierárquico, né? Temos o sistema da especialidade, ou seja, a lei especial. A lei especial, o que é uma lei especial? É aquela lei que só fala sobre um tema, né? A lei geral é aquela que vale vários temas, por exemplo, o Código Civil, a Lei 10.406 de 2002, é uma lei geral, porque ela fala de vários temas, né? Já uma lei, por exemplo, qualquer lei, a Lei 5.478, de que ano é essa lei? Essa lei é de 70 e... nem lembro mais o ano, mas é 5.478 de 66. É a lei que trata dos alimentos, né, os famosos alimentos. Então, ela só trata de alimentos, né? Então, ela não trata de outro assunto a não ser alimentos. Então, é uma lei especial. Então, um conflito entre a Lei 10.406 de 2002 e a Lei 5.478 de 66, vai valer a Lei 5.478 de 66, porque ela é uma lei especial, né? Então, veja que ela sobrepõe a lei geral. E ainda temos a cronológica prevista lá no Decreto-Lei 4657, Lei 4.657 de 65, que é a lei de introdução às normas do direito brasileiro, lá no artigo 2º, prevê que uma lei nova sempre vai revogar a antiga naquele assunto que for igual. Então, veja que toda lei nova, ela revoga a lei antiga naquele assunto que for igual. Então, isso está previsto no Decreto-Lei 4.657 de 64, né? Então, vejam que temos aí as 3 formas de resolução da antinomia, né? Antinomia, conflito entre as leis. Conflito entre as leis. Então, nesses casos, haverá, então, a revogação, ou seja, uma forma de extinção do ato administrativo.